datagrama IPsec em si. Então, ó, existem dois modos para que a VPN possa ser feita. Tá? Existe o modo túnel e o outro modo é o modo transporte. Na maioria das vezes nós utilizamos o modo túnel, mais seguro. Por quê? Né? Então o modo túnel, como ele diz, é mais apropriado às VPNs, né, do que o próprio modo transporte. No modo túnel, todo o pacote IP é autenticado ou criptografado. Todo o pacote IP, incluindo o cabeçalho, né, é encapsulado no corpo de um novo pacote com um cabeçalho IP completamente novo. Então, Kuroso, quando explica, né, eu gosto bastante do livro do Kuroso, porque ele é extremamente didático, né? Ele explica, tem as figuras, tem uma explicação bem didática para um entendimento bem elucidativo do assunto. Tá? Então ele usa figuras, é bem interessante o tipo de linguagem que ele usa. Né? Então, ó, formato do datagrama IPsec, né? E aí ele chama entilhada autenticada. Percebam aqui, né? A gente tem todo o cabeçalho autenticado, todo o cabeçalho. Né? Vocês vão ver porque que eu estou reiterando bastante essa parte do todo o cabeçalho. Né? E um novo cabeçalho IP é criado porque pelo motivo que eu disse para vocês. Né? Esse novo cabeçalho IP é para os roteadores que estão no meio do caminho saberem rotear o pacote para ele sair de uma origem e chegar até um determinado destino. Em contrapartida, aí a gente tem um modo transporte, né, que ele apenas criptografa o segmento da camada de transporte. No caso, ele não criptografa todo o cabeçalho, somente o payload do pacote. Tá? E aí, o campo protocolo do cabeçalho, né, IP, é alterado para indicar que um cabeçalho IPsec segue o cabeçalho IP normal. E a gente tem essa forma aqui, no caso o modo transporte, somente o payload é criptografado. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só, uma outra... Acho que eu falei isso com vocês quando estava explicando o IPv6, mas posso explicar novamente. Existe o tunelamento criptográfico, tá? E no IPv6, né, na transição aí do IPv6 pro do IPv4 para o IPv6, a gente sabe, né, que o IPv4 e o IPv6 não são compatíveis, não são protocolos compatíveis. Só que esses roteadores, no meio do caminho, eles têm que conviver. Né? Vai que existe uma situação que eu preciso falar de um roteador IPv4 para um roteador IPv6. Existem algumas técnicas. Uma dessas técnicas é a técnica de tunelamento, beleza? Que eu crio aí uma rede chamada overlay, né, de forma que eu consiga passar o datagrama IPsec como payload do datagrama IPv4. Tá? Essa é uma técnica. A outra técnica é a técnica de dual stack. Eu tenho um roteador multiprotocolo que fala os dois protocolos. Beleza? Então, dual stack e tunelamento. Tá? Para não confundir essa questão aí. Beleza, seguindo. O padrão MIB, né, Management Information Base, base de gerenciamento de informação, especifica os tipos de dados que um dispositivo na rede precisa manter para que suas informações sejam acessadas via o protocolo. Então, olha só, a pergunta é, né, o que o comando da questão quer? Ele quer saber qual é o protocolo que utiliza a MIB. Né? Dentre esses que estão aqui. É o IPsec? É o HTTP? É o VoIP? É o RTP? É o SNMP? Então, qual é a resposta correta para essa questão? A resposta correta é o SNMP, protocolo SNMP, ok? Então, o IPsec a gente já falou, HTTP é um protocolo de transporte aí da camada da aplicação, utiliza a porta 80, utilizado vastamente aí na web, você já sabe. VoIP não é um protocolo, né? É voz sobre IP. E o RTP tem questão mais na frente, vamos falar sobre ele também. Real Time Protocol, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco do SNMP. Então aqui eu mostro para vocês as principais componentes de uma arquitetura de gerenciamento de rede. Né? E eu mostro aqui a arquitetura de gerenciamento de rede. Então a gente vê aqui que tem alguns computadores, né, os elementos finais e os elementos intermediários, que é o roteador e o switch. Nesses elementos finais, né, nesse caso aqui, ele chama de entidade gerenciadora. Né? A gente tem o agente, beleza? Só que não mostra a figura do gerente. A gente tem um dispositivo gerenciado. Mas se essa entidade gerenciadora, ela é o gerente. Tá? Então, de posse dessa figura,
eu consigo explicar para vocês que existem 3 componentes principais em uma infraestrutura de gerenciamento de redes. Um deles é a entidade gerenciadora. O que é essa entidade gerenciadora? É uma aplicação, né, que tem uma participação aí na administração da rede. Geralmente a entidade gerenciadora ela fica num NOC, né, que é o Network Operation Center, né, que é um núcleo de operação lá, né, o pessoal fica um núcleo realmente de operação fazendo a administração da rede, beleza? Então, lá eles conseguem fazer o gerenciamento dos dispositivos que estão nessa rede, beleza? Então, ó, ele é executado em uma estação central de gerência de rede, né, local da atividade de gerenciamento, tem um papel de controlar coleta, processamento e analisar as informações de gerenciamento de rede, né? Então ele faz aí o intermédio entre as aplicações e os agentes espalhados pelos dispositivos, né? Então eu consigo ter ali um inventário da minha rede, quais são os dispositivos que tem na minha rede, ter um controle realmente mais centralizado da minha própria rede, dos meus dispositivos, eu consigo ali com essa característica de gerenciamento traçar thresholds ali de características realmente de funcionamento dos equipamentos, tá? Então essa é a entidade gerenciadora. O outro é o dispositivo gerenciado. O que é esse dispositivo gerenciado? Pode ser um computador, né? Pode ser um roteador, pode ser um switch que está lá na rede, eu quero gerenciar ele, quero saber quais são as informações que estão ocorrendo informações de tráfego, por exemplo, se uma porta está em modo down ou em modo up, né, ligado ou desligado por algum problema, tá? Então, esses dispositivos aí gerenciados, né, vão passar informação para a entidade gerenciadora, beleza? Então, ó, ele diz aqui, né, nos objetos gerenciados possuem informações associadas a eles que são coletadas dentro de uma MIB. Então, vamos explicar também o que é a MIB, de fato, né? E o último, eu tenho um protocolo SNMP. Esse é o protocolo que é executado entre a entidade gerenciadora e o agente de gerenciamento dos dispositivos gerenciados, né? Então esse é um protocolo aí, SNMP é um protocolo da camada de aplicação, né? Ele roda aí na porta UDP 161 e 162 e é o responsável por fazer esse gerenciamento aí entre o dispositivo, né, e a entidade gerenciadora, tá? Então hoje em dia aí a gente tem a versão 3 do protocolo SNMP, tá? Essa versão 3, em relação à versão anterior, que era a versão 2, veio com características de modernização, né, tanto para o aspecto administrativo como aspectos de segurança que não havia também no SNMP V2, tá? Então veio aí reforçar alguns aspectos de segurança também, beleza? A outra parte do protocolo são as PDUs, né? Então é protocolo de unidade de dados. Nós já vimos isso aqui lá no modelo OSI, né? Falamos um pouquinho de PDU. E no SNMP a gente também tem esses 7 tipos de mensagens aí, essas mensagens do tipo PDU, né? Então, quando o protocolo SNMP é utilizado, né? Ele é utilizado para coleta de dados, né? Você pode utilizar ele para coleta de dados, e existem alguns tipos de coleta de dados, algumas particularidades, ou você pode usar o tipo set, que define valores também, nas MIBs ali, vamos entender já o que é MIB, e o que você tem que se ligar aqui é o SNMP Trap. O Trap, ele é um pouco mais diferente, né, do que as outras PDUs, porque o Trap é um tipo de mensagem assíncrona, beleza? Não é uma mensagem voluntária. No caso, o Trap você configura ele no equipamento, né, de acordo com algum threshold lá do equipamento, algum limiar, por conta dele ser um evento excepcional. Por exemplo, o teu roteador atingiu 90%, então vai ter que ser enviado um e-mail para você saber que ele atingiu 90%. Tá? Então, esse é um evento excepcional. Então, o próprio roteador, né, já configurado, manda alguma informação para você. As outras tirando o Trap, as outras PDUs, o SNMP utiliza a porta 161 UDP. O Trap utiliza a porta 162 UDP, ok?